Certo dia li uma frase que dizia algo mais ou menos assim: escolhas fáceis no presente levam a uma vida difícil no futuro, enquanto escolhas difíceis no presente levam a uma vida mais fácil no futuro. É claro que essa frase não é uma regra absoluta, ela é mais uma reflexão motivacional quando analisada de forma ampla, já que existem áreas da vida em que essa lógica não se aplica. Porém, quando falamos especificamente de educação financeira, essa ideia faz muito sentido, principalmente no que diz respeito a escolhas e prioridades. Quando decidimos organizar nosso dinheiro, estamos escolhendo controlá-lo, em vez de deixar que ele nos controle. É o oposto de simplesmente seguir a manada, passar tudo no crédito sem controle, não ter nenhuma reserva de emergência e viver gastando tudo que ganha com a esperança de que no mês que vem vai ser diferente. A proposta aqui é colocar em prática a verdadeira educação financeira e começar, o quanto antes, a entender um princípio básico: menos é mais. Então, se você já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e vamos logo para o conteúdo. Pode parecer contraditório, mas muitas vezes reduzir gastos desnecessários e viver abaixo das próprias possibilidades resulta em uma melhora significativa da vida financeira. Isso permite, por exemplo, a criação de uma reserva que te ampare em momentos de imprevisto, tirando você daquele ciclo desgastante de sempre gastar tudo que ganha. Como diz Morgan Housel, no livro A Psicologia Financeira, ter uma reserva não é apenas uma questão matemática, mas emocional. É isso que permite dormir tranquilo, mesmo quando o mundo parece desabar. Só o fato de você mudar a rota já te coloca à frente de milhões de brasileiros que continuam apenas seguindo a boiada. Se você está assistindo a esse vídeo em busca de uma vida financeira mais equilibrada, comece pelo caminho difícil. Ele é chato, exige disciplina, mas é infinitamente menos doloroso do que viver endividado e sem dinheiro na conta. Não existe milagre nem fórmula mágica. Como o próprio título do vídeo sugere, aqui falamos de educação financeira do zero. Se você está no zero ou até no negativo, comece pelo básico. Viva um degrau abaixo da sua renda, gastando menos do que ganha sempre que receber qualquer valor. Separe uma parte para você mesmo. Da mesma forma que você paga suas contas, aprenda a se autopagar, evitando aquele caos clássico de chegar ao fim do mês completamente zerado. É claro que se você ganha pouco e as contas estão apertadas, separar R$ 50 por mês pode parecer irrelevante. Mas a grande verdade é que o mais importante nesse começo não é o valor, e sim o hábito. Separar mensalmente uma quantia, por menor que seja, cria consistência. Depois que o hábito é formado, você dificilmente vai parar, e aos poucos começa a ver sua reserva crescer, junto com o prazer de administrar melhor seu dinheiro. Sem dúvida, o início é a parte mais difícil, principalmente quando se ganha pouco e se está atolado em dívidas. Sair desse lamaçal de dívidas e escassez exige esforço e paciência. E por mais óbvio e repetitivo que pareça, só existem duas formas de o dinheiro sobrar: gastar menos ou ganhar mais. Não há uma terceira opção. O problema é que gastar menos tem um limite. Não dá para cortar tudo e simplesmente deixar de viver. Para quem ganha um salário mínimo e precisa se sustentar sozinho, poupar pode ser extremamente difícil, às vezes até inviável. É por isso que entra a segunda alternativa: ganhar mais. Fazer renda extra, se especializar em alguma área, estudar algo específico. Permanecer eternamente no salário mínimo coloca a pessoa em uma zona constante de vulnerabilidade financeira. Mas, afinal, onde entra o paradoxo das escolhas fáceis e difíceis na educação financeira? Como diz Gustavo Cerbasi, escolhas conscientes e difíceis no presente, como economizar e investir, são o preço da liberdade futura. A recompensa é viver com mais autonomia e menos medo. Muitas vezes, escolher o caminho chato, como organizar as finanças e controlar gastos, é muito mais recompensador do que sempre optar pelas escolhas fáceis e prazerosas, como gastar no shopping, viajar sem planejamento ou comer fora toda semana. Mas antes de continuar a te explicar em detalhes, quero deixar um convite. Se você está interessado em se desenvolver como pessoa e quer aprender a ser mais produtivo, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdos que realmente transformam o seu dia a dia.
Para entender melhor esse paradoxo, pense em alguém que treina regularmente e segue a dieta durante a semana. Essa pessoa pode, no fim de semana, comer um lanche sem grandes prejuízos porque fez a lição de casa. Ela tem margem de erro, tem crédito acumulado graças à disciplina. Agora pense em alguém com obesidade, problemas cardíacos e outras complicações de saúde. Para essa pessoa, qualquer deslize representa um grande retrocesso. Ela precisa seguir a dieta e os exercícios à risca, porque já está na corda bamba. Cada escolha errada pesa muito mais. O mesmo acontece com a vida financeira. Quem passou meses ou anos gastando menos do que ganha, construiu uma reserva de emergência e investe no longo prazo, pode sim se dar ao luxo de fazer viagens ou gastar mais em momentos específicos, desde que tudo seja planejado. Já quem vive sempre no limite não tem essa margem. Para essa pessoa, qualquer gasto fora do controle vira um problema enorme. No fim das contas, a educação financeira não é sobre nunca aproveitar a vida, mas sim sobre criar estrutura, equilíbrio e liberdade. Primeiro vem a organização, depois o conforto. Muitas vezes, pequenas decisões do dia a dia carregam um peso muito maior do que imaginamos. Um exemplo simples é ir ao cinema, pedir um lanche, comprar algo por impulso e pagar tudo no crédito sem pensar muito. Na hora parece inofensivo. A gente até brinca consigo mesmo dizendo: "Ah, depois eu vejo como pago" ou "só se vive uma vez". O problema surge no mês seguinte, quando a fatura chega e vem aquela sensação de aperto, ansiedade e culpa. A pergunta aparece automaticamente: como vou pagar isso agora se já estou quebrado? Esse tipo de situação é mais comum do que parece e ilustra perfeitamente um dos maiores dilemas da vida financeira. É aí que entra o paradoxo das escolhas financeiras. Em termos simples, ele nos mostra que o caminho mais confortável no presente costuma cobrar um preço alto no futuro. Já o caminho mais difícil agora tende a trazer muito mais tranquilidade e conforto lá na frente. Quando começamos a entender isso, percebemos que economizar, formar uma reserva de emergência, estudar sobre investimentos e investir pensando no longo prazo não é uma punição, mas sim uma estratégia para conquistar segurança e liberdade financeira. O problema é que essas escolhas exigem esforço, não é fácil. Para alcançar esse nível de organização financeira, muitas vezes precisamos fazer exatamente o oposto do que a maioria faz. Precisamos trabalhar mais, estudar mais, abrir mão de alguns prazeres imediatos e, principalmente, aprender a dizer não para certos gastos. Também é necessário viver, por um tempo, abaixo do padrão de renda, evitando aumentar o estilo de vida toda vez que o salário cresce. Tudo isso vai contra o impulso natural de consumir e aproveitar o agora. Porém, chega um momento muito interessante nesse processo. Depois de um período fazendo escolhas difíceis, você começa a colher os frutos. Com uma reserva de emergência formada, investimentos rodando e uma boa organização financeira, surgem possibilidades que antes não existiam. Gastos que antes seriam um desastre financeiro passam a ser viáveis, desde que feitos de forma planejada. Você não vive mais no limite, nem refém do próximo salário. E esse é o verdadeiro coração do paradoxo. Escolhas difíceis feitas no passado abrem espaço para escolhas mais fáceis no futuro. Quando você controla o seu dinheiro, em vez de ser controlado por ele, a vida começa a fluir de forma mais leve. Mas é fundamental deixar algo muito claro: nada disso acontece rápido. Educação financeira não é fórmula mágica e muito menos um atalho para enriquecer da noite para o dia. Aqui, a ideia sempre foi falar do óbvio, aquele óbvio que quase todo mundo conhece, mas poucos realmente colocam em prática. E por que isso acontece? Porque o óbvio é difícil, especialmente em um país como o Brasil, onde o poder de compra é limitado para grande parte da população e a educação financeira ainda não é amplamente difundida. Gastar menos do que se ganha exige disciplina, trabalhar mais do que a média exige esforço, ter constância para montar uma reserva e investir todo mês exige paciência e foco no longo prazo. Mesmo assim, à medida que você vê seu patrimônio crescer, algo muda por dentro. A sensação de realização aparece. Você percebe que não está mais preso naquele ciclo desgastante de viver apenas para pagar contas, sem nenhuma margem para imprevistos.
Ter uma reserva significa ter opções, significa dormir melhor, pensar com mais clareza e lidar com problemas de forma menos desesperada. É importante destacar que o objetivo aqui não é prometer riqueza apenas economizando ou tentando ganhar mais dinheiro. Isso pode até acontecer em alguns casos, mas não é o ponto principal. O foco está em organizar a vida financeira, buscar equilíbrio e construir uma base sólida. E isso não é luxo nem privilégio de quem já é rico, é algo que todos nós deveríamos buscar, porque vai muito além do dinheiro em si. Ter uma reserva financeira e investimentos traz paz e tranquilidade para a vida como um todo. Claro, manter constância todos os meses é chato e cansativo. É bem mais fácil e divertido parcelar um celular caro, trocar de carro sem planejamento ou sair gastando sem pensar nas consequências. O problema é que a diversão acaba rápido, enquanto as dívidas permanecem por muito tempo, gerando estresse, preocupação e insegurança. Por isso, a ideia não é ter dinheiro apenas por ter. O objetivo é construir segurança financeira no presente e investir pensando no futuro, especialmente na aposentadoria. E um dos pontos mais interessantes desse processo é perceber como a margem financeira aumenta conforme o patrimônio cresce em relação ao padrão de vida. Vamos a um exemplo prático para deixar isso mais claro. Imagine que você tenha um custo de vida mensal de R$ 3.000. Esse é o valor que você precisa para pagar todas as suas contas e manter seu estilo de vida. Se você consegue poupar e acumular R$ 9.000 em uma reserva, isso significa que você já tem o equivalente a 3 meses do seu custo de vida guardados. Na prática, isso quer dizer que se perder sua fonte de renda hoje, você consegue se manter por 3 meses sem desespero imediato. É justamente por isso que muitos livros de finanças pessoais falam sobre quantos meses de vida você conseguiria sustentar sem trabalhar, apenas com o dinheiro que já tem guardado. A maioria das pessoas que gasta tudo o que ganha não conseguiria sobreviver sequer um mês sem trabalhar, porque não tem nenhuma reserva. Isso as obriga a continuar no mesmo ciclo, sem espaço para erros ou imprevistos. Agora, se esse mesmo padrão de vida de R$ 3.000 vier acompanhado de uma reserva de R$ 18.000, a situação muda bastante. Nesse caso, você teria 6 meses do seu custo de vida guardados. A tranquilidade é outra, a segurança financeira é muito maior do que a de alguém endividado ou vivendo no limite todo mês. E essa lógica sempre depende da relação entre custo de vida e patrimônio acumulado. Por exemplo, se alguém tem R$ 100.000 investidos e mantém um custo de vida de R$ 3.000 mensais, essa pessoa teria o equivalente a aproximadamente 33 meses do seu custo de vida guardados. Isso representa uma margem financeira enorme quando comparada a quem tem apenas 3 meses de reserva. Claro que aqui não estamos considerando rendimentos dos investimentos nem a inflação. Também é óbvio que alguém com R$ 100.000 investidos e um custo de vida controlado provavelmente pratica a educação financeira e não pretende parar de trabalhar para gastar tudo em menos de 3 anos. Pelo contrário, essa pessoa tende a continuar investindo, pensando no longo prazo e na construção de liberdade financeira. O ponto central desse exemplo é mostrar como a margem financeira cresce à medida que controlamos nossos gastos e aumentamos nosso patrimônio. Quanto menor for o custo de vida e maior o montante acumulado, maior será a margem para lidar com imprevistos, oportunidades e até alguns luxos ocasionais. Se você está curtindo, lembre-se de se inscrever no canal e deixar um like. É rápido e nos ajuda a crescer muito. Um bom paralelo é pensar em um atleta. Alguém que se alimenta bem e treina regularmente durante anos tem muito mais margem para comer uma pizza de vez em quando sem grandes prejuízos. Já alguém que vive no sedentarismo e se alimenta mal sofre muito mais com qualquer exagero. Com o dinheiro funciona da mesma forma. Mas o paradoxo não termina aí. Existe uma frase muito conhecida no mundo das finanças que diz que dinheiro não aceita desaforo. Ou seja, não importa o quanto você tenha acumulado, se começar a agir como se o dinheiro fosse infinito, em algum momento os problemas vão aparecer. Mesmo alguém financeiramente disciplinado pode se perder se mudar completamente o padrão de vida, passar a gastar tudo o que ganha e ainda retirar dinheiro da reserva e dos investimentos. Assim como um atleta pode se tornar obeso se abandonar os treinos e adotar maus hábitos, uma pessoa financeiramente organizada pode perder toda a segurança construída se abandonar a disciplina.
Por outro lado, também não faz sentido se tornar escravo do dinheiro, vivendo de forma excessivamente restritiva, mesmo quando há condições de aproveitar a vida com planejamento. Esse é o ponto onde entra o equilíbrio. Pode soar clichê, mas ele é fundamental. Uma regra bastante conhecida é a dos 80%. A ideia é manter o foco e a disciplina financeira durante a maior parte do tempo, mas permitir pequenos desvios planejados para não enlouquecer no processo. Dessa forma, você consegue manter constância no longo prazo sem transformar a educação financeira em um fardo insuportável. Educação financeira não é sobre sofrimento eterno, nem sobre viver contando centavos para sempre. É sobre consciência, planejamento e escolhas inteligentes. É entender que abrir mão de alguns excessos hoje pode garantir muito mais tranquilidade amanhã. Se você quer aprender, de forma prática, quais são as 3 principais áreas que você precisa organizar para ter uma vida financeira mais equilibrada, vale muito a pena assistir ao próximo vídeo que está na tela. Tenho certeza de que você vai gostar e tirar bons aprendizados. Deixe a sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo sobre educação financeira e organização do dinheiro. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo conteúdo.